Bom, bom dia a todos. No encontro passado, a gente viu a motivação para as chamadas técnicas de integração. Aliás, a gente viu uma motivação, porque motivações existem várias, tá certo? Que era justamente a questão da deflexão de uma viga. Então a gente notou que as substituições trigonométricas seriam de grande valia. Somente as trigonométricas? Não. A gente também tem as hiperbólicas, tá certo? Então quando a gente fala potências trigonométricas, subentendo potências de hiperbólicas. É claro isso? Então, fica nas entrelinhas que vale a ideia para as hiperbólicas. Só que quando a gente olhou na nossa motivação, qual era a nossa motivação? Grosseiramente falando, precisávamos resolver essa integral. dx sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Grosseiramente foi isso, né? Então, o que a gente fazia? Uma opção, chamávamos x de secante, mas por quê? X de tangente, por quê? Porque 1 mais tangente ao quadrado dá secante ao quadrado, e raiz da secante ao quadrado fica secante. Mas o que motivou essa escolha? Porque se chamássemos 1 mais x ao quadrado de uma nova variável, a gente acabava gerando um ciclo. Ou seja, outrora a raiz ia para o numerador, depois fazíamos mudança, a raiz ia para o denominador e assim por diante. Então a gente não tirava a raiz. Então qual era a ideia básica? Se imaginássemos alguém com raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, é porque este alguém ao quadrado é 1 mais x ao quadrado. Eu posso pensá-lo como 1 ao quadrado. Então a gente ficava com alguém ao quadrado igual a fulano ao quadrado mais Beltrão ao quadrado. Soma de quadrados lembra quem? Lembra quem? Teorema de Pitágoras. E Pitágoras lembra trigonometria. Tá certo? Só que a gente sabe que neste caso particular, ao fazermos isso, a gente gerou a integral da secante. E a gente disse, poxa, e aí? Olhando a integral como antiderivada, a gente não tem nenhuma função de cor cuja derivada seja secante. O que a gente apelou? Apelou para as hiperbólicas. Por quê? Porque as hiperbólicas têm muita semelhança com as trigonométricas. Não obstante, assim como eu tenho a relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, nós temos a relação fundamental das hiperbólicas. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Por conseguinte, cosseno hiperbólico ao quadrado vai ser 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. Então, se chamássemos aqui o x de seno hiperbólico de z, x ao quadrado seria seno hiperbólico ao quadrado de z. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de z gera cosseno hiperbólico ao quadrado de z. Peraí. Voltando só um pouquinho na nossa ideia. A gente nota que essa expressão, ela tem como motivação a deflexão da viga. E como a gente viu no anterior à nossa terceira avaliação, a maneira que tínhamos, uma maneira que tínhamos de resolver, ou a melhor maneira para resolver, era via função hiperbólica. E está aí a nossa motivação, tá certo? Ou uma motivação. Então, quando a gente fala potências de trigonométricas, subentendam potências hiperbólicas, tá certo? O que eu fizer para as trigonométricas, a menos de um sinal, é válido para as hiperbólicas. Está claro, gente? E por que a gente foca mais as trigonométricas? Porque desde o 8º ano do ensino fundamental, você já tem um hábito de trabalhar com trigonometria. Exponenciais, que são a relação direta com a hiperbólica. Ou as logarítmicas, que são as inversas das hiperbólicas, que só foram estudar no 1º ano do ensino médio. E as hiperbólicas, propriamente dito, só vieram estudar aqui na faculdade. Tá certo? Então, a gente trabalha mais com as trigonométricas, mas não é o melhor. Aqui não é o mais melhor não, viu, gente? A gente trabalha mais porque a gente tem um hábito de trabalhar com isso. Mas, dependendo da função, o melhor pode ser a hiperbólica. Então, de novo, o que eu fizer para as potências das trigonométricas será válido para a potência das hiperbólicas. Tá certo? Lá no material de apoio de vocês, está dizendo como fazer a substituição trigonométrica. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente já percebeu que ao fazer a substituição trigonométrica, vai gerar uma trigonométrica ou, analogamente, uma hiperbólica. Então o que a gente vai fazer? Vamos hoje estudar as potências,
pelo menos até grau 3, tá certo? Porque grau 4 em diante usa software. E o que a gente fizer hoje, nos próximos encontros, a gente vai ver como fazer a substituição, seja ela trigonométrica ou hiperbólica. Tá claro isso? Então, lembrando, isso daqui foi a nossa motivação e a gente viu que ou dá secante, via substituição trigonométrica, ou dá a inversa do seno hiperbólico, se a gente fizer a substituição hiperbólica. Tá certo? Então vamos lá para a potência. Vou começar com as mais conhecidas. Seno ao quadrado. E o que eu fizer para o seno ao quadrado, vale para o seno ao quadrado. Depois eu vou para o seno ao cubo e vou argumentar como é que a gente faz com o seno à quarta. E como estamos num curso de cálculo fundamental, não faz sentido fazer seno à oitava, seno à décima, seno à 26ª. Decodificação de palavras. Não faz sentido se a gente tem software. O nosso foco é imaginar como vamos proceder para usar o software. Está claro isso? Então, ele vai fazer seno ao quadrado, Ctrl+C, Ctrl+V, a menos de um sinal, faz cosseno ao quadrado. Depois vamos fazer seno ao cubo. Ctrl+C, Ctrl+V, cosseno ao cubo. Está claro isso? Seno à quarta em diante, só vamos argumentar. Aí depois a gente vai para tangente, secante, assim por diante. Perguntas até aqui? Então, integral do seno ao quadrado. Aliás, essa integral do seno ao quadrado, a gente já teve uma ideia aqui em sala de aula de como fazê-la. Alguém recorda? Nossa, tá bom. Vamos lá. Será que existe alguma função cuja derivada seja seno ao quadrado? Existe. Qual você consegue recordar? Será que é cosseno ao quadrado? Vamos só verbalizar, porque isso aqui já foi feito por escrito. Derivada do cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado tem composição? Eu só ensino a visualizar a composição. Imagine o produto. Cosseno ao quadrado. Oi? Até você que já pergunta por que a gente não fez isso, não aqui. Então, vamos lá. Se, então alguém está argumentando, será que é o cosseno ao quadrado? Como está sendo gravado, não precisa copiar, para a gente otimizar o tempo. Então, se for o cosseno ao quadrado, segue-se então que a derivada do cosseno ao quadrado deve ser seno ao quadrado. Já que estamos fazendo, aspas, uma extensão, fecha aspas, das integrais de seno e de cosseno. Está claro? Ora, só que isso daqui, ou a gente olha para um produto, ou a gente olha para uma composição. Se olharmos para a composição, porque daqui eu vou gerar cosseno à quarta, cosseno à oitava, cosseno em diante, tá certo? Se olhar para a composição, é a função cosseno ao quadrado. Concordam comigo? Ora, regra da cadeia. Como sou deste, mão esquerda. Derivada da de fora é alguém ao quadrado. Quem é a derivada de alguém ao quadrado? É 2 vezes este alguém. Só que pela regra da cadeia, é a derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro, derivada do cosseno, que é menos o seno. Gerou seno ao quadrado? Não. Então, cuidado com as extensões. Tá certo? Cuidado com as extensões. As extensões, às vezes, dão distensões. E quando dá distensão no cérebro, aí complica. Bom, e aí? Seno ao quadrado. Seno ao quadrado. Vamos pensar um pouquinho. A gente já deduziu que integrais envolvendo as trigonométricas. Já deduzimos a integral do seno de ax mais b. Já deduzimos a integral do cosseno de ax mais b. Sim, mas e daí? É para tentar refazendo o raciocínio. Mas tudo bem. Seno ao quadrado, eu quero seno ao quadrado. Aí eu tenho seno de ax mais b. Seno de ax mais b. Quem é o seno de 2x? Quem é o seno de 2x? 2 seno x cosseno x. Deu seno ao quadrado? Não deu. Mas seno e cosseno, eles estão atrelados. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado igual a 1. Ou cosseno ao quadrado, seno ao quadrado igual a 1. Então, eles estão atrelados. Isto é, pensar no seno, derivando ou integrando, gera a menos de um sinal, cosseno. Pensar no cosseno, derivando ou integrando, gera a menos de um sinal, o seno. Então, olhar para o seno de 2x não é vantajoso, porque não apareceu seno ao quadrado. Mas, todavia,
Quem é o cosseno de 2x? Com efeito, a integral do cosseno de 2x nós conhecemos. É o caso particular do cosseno de ax mais b com a igual a 2 e b igual a 0. Quem é isso daqui, gente? Cosseno ao quadrado, opa, menos seno ao quadrado de x. Então, note que a gente está forçando o aparecimento a partir daquilo que a gente tem como conhecimento prévio. Está claro até aqui? Então, dessa relação... Opa, mas eu posso dizer... Espera aí, mas tem aqui o cosseno ao quadrado. Sem problema. Como nós queremos uma relação direta entre seno ao quadrado e cosseno de 2x, da relação fundamental da trigonometria, qual é a relação fundamental da trigonometria? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado, ficamos com 1 menos seno ao quadrado. Porque aqui, vamos relacionar seno ao quadrado com o cosseno de 2x. Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Se eu quiser integrar o cosseno ao quadrado, basta substituir seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado na relação do cosseno de 2x. Daqui a gente chega no seguinte, ajeitando, ó, menos 2 seno ao quadrado, jogo para o lado esquerdo. Cosseno de 2x vai para o lado direito da igualdade. Como ele é positivo, eu faço negativo. Então nós ficamos com 2 seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2x. Por conseguinte, quem vai ser o seno ao quadrado? Vai ser 1 meio de 1 menos cosseno de 2x. Ora, assim sendo, quem é a integral do seno ao quadrado? Certo? Todo o asteriscozinho aqui é para dizer esse cálculo. Então, quem é a integral do seno ao quadrado? Fica 1 meio vezes 1 menos cosseno de 2x. Ora, duas passagens em uma. A integral da constante pela função é a constante integral da função. Então, 1 meio vai para fora. Agora, 1 meio multiplica o todo. Isso é detalhe. 1 meio multiplica o todo. Então, vezes as malas das constantes deixamos lá fora. As constantes. Tem tanta gente que esqueceu das constantes nas provinhas. Mas não se preocupe, ninguém que não desconsiderou. Nessa prova, nada não. Nas próximas a gente corta. Viu? Nas próximas vão ser mais c e x ao lado. Tá bom? Então, constante existe? Existe. Tem sentido? Tem sentido. Cuidado com isso. Em integral indefinida, a constante tem que estar lá, gente. Bom, vamos lá. Integral da diferença das integrais. Quem é a integral de dx? X. Menos. Quem é a integral do cosseno de ax mais b? 1 sobre a do seno de ax mais b. No caso particular, lá vale 2. Então fica 1 meio do seno de ax mais b. Como b vale 0, a vale 2, fica isso daí. Professor, estou com dúvida. Não tem problema. Ou você refaz isso, ou tem a resposta? Tem. Deriva a resposta para verificar que isso é seno ao quadrado. Copinho, por favor. Cosseno ao cubo vale para o seno ao cubo, seno hiperbólico ao cubo, cosseno hiperbólico ao cubo. Estratégia mesmo. Como? Agora atenção. Nem sempre, aspas, temos uma potência com um grau maior do que a anterior, vai ser um negócio mais complicado ou mais trabalhoso. Como assim? Se fosse apenas cosseno, já sabíamos que é essa integral? Rapaz, é uma pena que tem cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo, concordo que eu posso escrevê-la cosseno vezes cosseno ao quadrado? Ah, rapaz, então vamos fazer isso. Repara, é tentativas e erros. Vamos seguir o raciocínio natural. Se der problema, aí a gente volta. Se não der problema, a gente continua. Mas como eu sou um mago, só copio o que dá certo, né? Então vai dar certo isso. Então, cosseno ao quadrado vezes cosseno. Tá certo? É um raciocínio natural. Por que natural? Porque essa expressãozinha, cosseno de x dx, essa integral a gente conhece. Tá claro, gente? Epa, mas a integral do produto é o produto das integrais? Ah! Opa, peraí. Cheguei no produto. Vou usar integração por partes? Primeiro eu pensei. Então, repara. Chegamos aqui, motivação. Essa integral separada a gente conhece. Só que a integral do produto não é o produto das integrais. Então já tem um plano B. Qual é o plano B?
posso tentar usar aqui integração por partes. Está claro isso? Mas antes de ir para o plano B, vamos para o plano A. Qual é o plano A? Nós sabemos que há a relação fundamental da trigonometria. Quem é ela? Lembrando, vocês aprenderam primeiro o quê? Relação fundamental da trigonometria ou integral envolvendo trigonometria? Então a gente vai usar o raciocínio natural. Primeira coisa que a gente aprendeu, relação fundamental da trigonometria. Quem é cosseno ao quadrado? 1 menos seno ao quadrado. Está claro até aqui? Ora, integral da diferença é a diferença das integrais. Só que aí, a gente vai fazer uma coisinha extra. Vamos trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado? Não. A gente fez aparecer isso com base no cosseno ao quadrado. Está claro até aqui? Só que o seno ao quadrado, concordam comigo que é o seno de x ao quadrado? Sim, mas e daí? Opa, calma. Ao escrevermos, explicitando os parênteses, nós temos uma função composta. E qual é a estratégia básica para integral que envolve função composta? Então, cosseno ao cubo, podemos escrevê-lo como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Motivação. Porque se fosse apenas a integral do cosseno, nós saberíamos resolver. Concordam comigo? Só que apareceu o cosseno ao quadrado. De acordo com a nossa história de vida, nossa, profundo, não, história de vida na matemática, vocês primeiro aprenderam relações trigonométricas para depois aprenderem trigonometria, envolvendo integrais. Então, se eu tenho cosseno ao quadrado, automaticamente temos que relembrar que vai ter 1 menos seno ao quadrado envolvido. Ora, mas por que a gente está fazendo isso? Porque, repare, quando usarmos o fato que a integral da diferença das integrais, vai aparecer a integral do cosseno e essa daqui a gente conhece. Está claro isso? Já o seno ao quadrado, ele tem uma composição. Se ele tem uma composição, eu posso escrever como sendo o quadrado do seno de x. E qual é a vantagem disso? Simples. Nós temos uma estratégia que, ao visualizarmos uma função composta, pegamos a função de dentro e mudamos de variável. Ora, quem é a derivada do seno? Cosseno de x dx. Então, repare que ao fazermos esta mudança, vai aparecer a nossa integral. Não está explícito? Vamos lá. A integral, estou fazendo cada uma separadamente. Integral do cosseno, quem é? Quem é a integral do cosseno? Esqueceu? Apela-se. Eixo do x corresponde ao eixo dos cossenos, eixo dos y, seno. Menos cosseno, menos o seno. Sentido horário, derivada. Anti-horário, anti-derivada. Ou antiderivada ou integral. Integral do cosseno. Eu só esqueci o sinal. Olha, nessa daí a gente desconsiderou um pouquinho. Na próxima, filho. Imagina um ceguinho atravessando a faixa de pedestre com um sinal vermelho para ele. Pois é, né? Então fica seno de x, tá certo? Integral do cosseno, seno. Já essa outra, seguindo no bom sentido, viu, gente? Bom, mas vamos lá. E aquela outra? Aquela outra expressão, se eu imaginar u como sendo o seno de x, ao derivarmos u com relação a x, quem é a derivada do seno? Na dúvida, vai para lá, derivada do seno com seno. Então, cuidado, porque nessa próxima prova, como vocês já serão considerados adultos no ponto de vista do raciocínio, vai ter muita compadecência não, viu, gente? Compadecência, né? Então, note, quem é du? Cosseno de x é x. Então, onde tem o seno de x, colocamos u. Então, a gente fica com o a ao quadrado. Vezes. Quem é o cosseno de x dx? Cosseno de x dx, du. E quem é a integral de u ao quadrado? Então, vamos dizer que é 2 vezes u, né? Assim. Quem é?
U a terceira sobre 3. Mas a constantezinha que a gente vai juntar só no final. Tá bom? Mas espera aí. A gente parte da variável U ou da variável X? X. Aí a gente volta. Como é que a gente volta? Onde tem U, a gente coloca seno. Como é U ao cubo, ficamos com seno ao cubo de X sobre 3. Por conseguinte, a integral do cosseno ao cubo será a integral do cosseno, que fica seno de x, menos a integral do seno ao quadrado vezes cosseno, que é seno ao cubo de x sobre 3, e a junção das constantes, que vamos chamar de c. Essa ideia a gente pode replicar para o seno ao cubo. Você escreve seno ao cubo como sendo seno ao quadrado vezes seno. Está claro isso? Está claro isso? Escreva, por favor. A gente vai agora pegar as integrais envolvendo tangente, e o raciocínio vale para cotangente. Tá ok? Então, de novo, a gente vai parar nessa aula de hoje até o grau 3. Próximas aulas, a gente vai olhar alguma aplicabilidade e, se por acaso, em alguma delas, acontecer grau 4 ou grau maior do que 3, a gente vai ver como é que a gente procede. Tá ok? Então, a priori, por se tratar de um curso de cálculo fundamental, ou seja, de fundamentos da base, até grau 3 faz sentido para a gente. Tá ok? Vamos lá. Integral da tangente. Poxa, gente, por que a gente pegou o seno, já começou com seno ao quadrado? Porque integral de seno e integral de cosseno nós já conhecíamos via dedução. Mas e quem é a integral da tangente? Ora, tangente, podemos pensá-la como sendo seno sobre cosseno. Concordam comigo? Tangente é seno sobre cosseno. Mas note que ao escrevermos, já ficamos condicionados a ter que lembrar quem é seno de x dx. Ou seja, qual é a função, se fosse apenas seno de x dx? Sabemos quem é essa integral? Sabemos. Só que eu tenho algo a mais, eu tenho cosseno de x. Assim como a gente fez no problema anterior, onde a gente fez uma mudança de variável para explicitar o diferencial, aqui também nós vamos fazer uma mudança de variável. Qual? Ou eu chamo U de seno, ou eu chamo U de cosseno. Tentativas e erros. Se eu chamar U de seno, quem é a sua derivada? Cosseno. Então ficaríamos, se, atenção a isso, não preciso copiar. Se eu imaginar U como sendo cosseno, só posso imaginar como sendo secante? Pode, não tem problema. Vamos lá. Se eu imaginar como sendo cosseno, segue-se então que a derivada de U com relação a x vai ser menos o seno. Não é isso? Ah, já fui direto. Eu ia falar que era U seno, mas tudo bem. Então, observe. Ficamos com du igual a menos seno de x dx. Então, aquela integral pode ser reescrita da seguinte maneira. Quem é seno de x dx? Menos du. Quem é cosseno de x? Quem é cosseno de x? U. O menos é para fora. Quem é a integral de du sobre u? Quem é a integral de 1 sobre u du? Ln. A gente coloca o módulo, tá certo? Porque o cosseno pode assumir valores negativos, mais a constantezinha. Como partimos da variável x, a gente retorna para x. Ficamos então com ln do módulo, quem é u? Cosseno de x. Então fica menos ln do cosseno de x mais c. Eu acabei passando direto na ideia, então esse aqui é o resultado, é que por tentativas e erros eu poderia testar o seno. Mas se eu testasse o seno, ficaremos com du dx igual a cosseno. E eu não tenho cosseno de x dx, eu tenho seno de x dx. Por isso que a gente ia testar outra função, no caso do cosseno. Está claro isso? Então a gente testa quem está na integral. Repare que a gente não está fazendo aparecer ninguém, por enquanto. Tá ok? Então essa é a estratégia. Mas a gente pode dizer, professor, você errou. Uai, por quê? Porque no livro, a integral da tangente é ln da secante. Tá certo. Tem uma propriedade dos logaritmos que nos diz o seguinte. A vezes logaritmo de B é o logaritmo de B elevado a A.
Então fica ln do cosseno elevado a menos 1, 1 sobre cosseno secante. Está claro isso? Então posso deixar em função da secante? Posso. Tudo bem, posso deixar em função do cosseno. Escrevam, por favor. Tangente. Vamos agora para a tangente ao quadrado. A ideia básica é procurar alguém cuja derivada seja tangente ao quadrado. Haja vista até agora a integral ser uma antiderivada. As integrais que não são antiderivadas, a gente ainda vai ver nesse curso. Tá certo? Mas se a gente olhar aí, poxa, vamos pensar um pouquinho. Tangente ao quadrado. Eu tenho a derivada do seno, tenho a derivada de cosseno. Bora recordar? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos do seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Derivada da secante, secante vezes... Vamos voltar um pouquinho a fita. Ixi, é louco voltar a fita. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Eu estou com o expoente 2 ali, né? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Como é que eu gero a tangente ao quadrado? Divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Dividindo todo mundo por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, fica tangente ao quadrado. Olha. Cosseno por cosseno dá 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que dá secante ao quadrado. Sim, peraí. Vamos escrever, para não fugir a memória. A tangente ao quadrado, eu posso reescrevê-la como sendo secante ao quadrado menos 1. Por quê? Porque 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Só isso? Não. O motivo dessa escrita é porque essa integral a gente conhece. Está claro isso? Então, note. Estamos escrevendo lá à toa? Não. Diferentemente da estatística, a gente não está aleatório. A gente está condicionado. Condicionado a quê? Aquilo que a gente tem de conhecimento prévio. Está claro isso? Como a integral da diferença é diferenças integrais, ficamos com a integral da secante ao quadrado menos a integral de dx. E quem é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Quem é a integral de dx? X mais a constante. Nossa! Repara que ao integrarmos alguém com grau 2, acabamos gerando alguém com grau 1. Algum motivo a gente falou que ao integrarmos alguém com grau n, vai aparecer grau n mais 1? Sim, se for potência. Né? Se for integral, ser elevado, então cuidado, que às vezes o cara chega aqui, rapaz, mas tinha que aparecer tangente ao cubo. Não apareceu. Precisa aparecer? Em algum momento eu falei que precisa aparecer isso? Não precisa. Tá certo? Então só isso. Pegar a tangente ao quadrado, é só isso daí. Tangente ao cubo. A estratégia vai ser a mesma do seno ao cubo. Qual? Vamos escrever isso aqui como sendo tangente ao quadrado vezes tangente. Por quê? Porque isoladamente eu conheço essa integral. Concordam comigo? Isoladamente. Posso usar aqui a regra da integração por partes? Posso. Mas antes de usar, vamos tentar usar algum artifício. Como assim? Que artifício? Eu vou recordar que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Concordam comigo? Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. E aí nós vamos cair em duas integrais conhecidas. Ixi, observe. Secante ao quadrado vezes tangente, a gente fica com a integral da... Só que eu vou melhorar um pouco a escrita. Secante ao quadrado vezes tangente. Quanto é 3 vezes 4? E 4 vezes 3? Sim, daí. Então, em vez de escrever secante ao quadrado vezes tangente, vou só replicar a ideia de escrever tangente vezes secante ao quadrado. E mudou? Olha, A vezes B igual a B vezes A, desde que não seja matriz. Né?
Mas, ao escrevermos dessa maneira, eu já tenho um grande resultado. Qual? Quem é a derivada tangente? Quem é a derivada tangente? Secante ao quadrado. Se eu chamar U de tangente, quem é DU? Secante ao quadrado. Então, repare, a ordem dos fatores não altera o produto. Não altera. Mas, do ponto de vista da psicologia, essa reescrita já me ajuda a visualizar uma mudança de variável menos a integral da tangente. Tá claro, gente? Integral da tangente é conhecida. Foi a primeira integral que a gente fez hoje. Mas vou só verbalizar. Vamos passar um pouquinho a cabeça. Chame U de tangente de x nessa integral lá da esquerda. Quem é a derivada tangente? Secante ao quadrado de x, dx. Então, quem é a integral tangente secante ao quadrado? Eu posso imaginá-la como sendo U du. E quem é a integral de U du? U ao quadrado sobre 2. Mas quem é U que a gente imaginou? Tangente. Então, a gente ficou tangente ao quadrado de x sobre 2. Menos. Quem é a integral da tangente? Menos o ln do cosseno. Menos com esse menos, mais. Ln do módulo do cosseno de x, mais 5. Ok? Rápido demais? Oi? Nossa. Lá na integral, essa aqui o mais está tranquilo, tá? Na integral da tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx, imagine que U é a tangente. Eu posso imaginar U como sendo secante ao quadrado? Pode, não tem problema não. Mas se você imaginar U sendo secante ao quadrado, quem é a sua derivada? Repara que vai aumentar. Posso fazer o seguinte, posso pensar secante ao quadrado como sendo 1 mais tangente ao quadrado? Pode. Mas você vai voltar para tangente ao cubo. Então, pode. Tudo pode, mas nem tudo convém. Então, qual é a ideia básica? Vamos chamar U de tangente. Repara que não é integração por partes. Por que não? Porque eu não estou chamando esse resultado aqui de dv. Com efeito, se eu imaginar U como sendo tangente, ao derivar U com relação a x, derivar a tangente secante ao quadrado. Por conseguinte, quem é du? Secante ao quadrado de x dx. E o que é que vira essa integral? Essa integral vira. Onde tem tangente, a gente escreve U. Onde tem secante ao quadrado de x dx, a gente escreve du. E que é a integral de U du? U ao quadrado sobre 2. Aí voltamos. Quem foi U que a gente chamou? Tangente de x. Está claro isso? Então, repara, é parecido com a integração por partes, mas não é integração por partes. A ideia básica é, mude de variável. Mudou, resolveu? Para que eu vou apelar para as outras estratégias? A gente só vai para as outras estratégias se a estratégia básica não der certo. Estão me entendendo isso? É tipo um esquema tático. Não faz isso não. Mas a ideia básica é, você tenta. Você tem uma regra, usa essa regra. Furou a regra, usa outras estratégias. Então, integração por partes, substituição trigonométrica, substituição hiperbólica, técnica de frações parciais. Todas essas outras técnicas que a gente argumentou no ano passado, só vamos usar se a integração básica, se a regra básica de integração não der certo. E qual é a regra básica de integração? Faça mudança de variável. Preferencialmente a composição. Só que aqui se eu for tentar a composição, peraí. Preferencialmente na composição. Só que secante ao quadrado, outra ideia, vocês tentem depois. Secante ao quadrado é secante vezes secante. Quem é a derivada secante? Secante vezes tangente. Repara, continua com o du? Continua com o du. Então, de novo, só vamos para as outras técnicas se as técnicas básicas não derem certo. Está claro isso? Tentativas e erros. Primeiro tenta. Não deu certo? Muda a estratégia. Não deu certo? Vai para outra estratégia. Não deu certo? Apela. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui, já que a gente tem ainda mais uma aula de técnica de integração, então vou entregar as provas e fazer um comentáriozinho.